Então, continuando aqui nossos estudos do módulo 4 de taxonomia dos dados, agora vamos ver outras representações gráficas que envolvem os conteúdos que nós vimos na sessão anterior. Então, começando aqui por gráficos do tipo de radar, estrela, teia de aranha, também chamados de gráficos polares. Esse estilo de visualização é muito usado para comparar pessoas, lugares ou outras entidades, usando várias métricas. Essas métricas nos dados elas precisam compartilhar a mesma escala, porque senão vai ficar complicado de conseguir fazer a relação entre os dados. Para cada métrica nós vamos ter um ponto marcado em um eixo e as arestas vão ser construídas quando unimos as métricas vizinhas de um dado, formando um polígono que representa as informações desse dado. As comparações entre esses dados podem ser feitas por sobreposição dos polígonos ou plotando também cada dado em um polígono separadamente. Nós podemos usar os dados de uma planilha com as informações em cada coluna, que nem aqui nós temos os dados dos Beatles com essas variáveis aqui, com esses atributos. Então nós podemos criar um vetor de rótulos. Aqui nos ângulos, cada valor aqui de cada informação vai ser colocado aqui no respectivo eixo. Então aqui nós vamos ter um eixo para cada variável representado. O tipo de gráfico é esse scatter polar aqui, que vai fazer o gráfico polar. E aqui nós vamos ter as informações que você vai colocar de cada nome de cada um dos membros da banda, né? Então aqui você vai ter o código desse formato, aqui o vetor de rótulos das categorias de classificação, aqui a função do gráfico polar, e aqui você coloca os valores de categoria do primeiro dado. Você faz isso para o segundo e para os outros 3 dados também. E o gráfico fica dessa forma aqui. Então você roda lá no Python, rodando este programinha aqui, você vai encontrar este gráfico aqui. Você pode passar o cursor do mouse em cima de cada um dos polígonos e você tem o nome do integrante da banda. Então esse aqui é um gráfico que é muito usado, é o gráfico do tipo polar. Então aqui como nós temos 5 informações, então nós temos um pentágono representado para cada um dos integrantes da banda. Então agora nós temos aqui a visualização também feita por coordenadas paralelas, que é outro tipo de gráfico que é muito usado para plotar dados numéricos multivariados. Os gráficos eles são ideais para fazer a comparação de muitas variáveis e ver as relações entre elas. Por exemplo, se tivesse que comparar uma série de produtos com os mesmos atributos, você pode usar esse tipo de gráficos com coordenadas paralelas. Nesse tipo de gráfico, nós temos que cada variável recebe seu próprio eixo e todos os eixos são colocados paralelos entre si. Cada eixo pode ter uma escala diferente, pois cada variável trabalha com uma unidade de medida diferente, mas você também pode normalizar os dados para fazer uma leitura um pouco mais correta desse tipo de gráfico. Os valores são plotados como uma série de linhas conectadas em todos os eixos, e isso significa que cada linha é a coleção de pontos colocadas em cada eixo, que foram todos conectados. Também você pode fazer uma organização desses dados para que o leitor entenda melhor o que está sendo representado. Então, muitas variáveis adjacentes são mais fáceis de se perceber do que as não adjacentes. Então você pode reordenar os eixos para ajudar a descobrir padrões ou correlações entre as variáveis. Quando reorganizarmos os dados, nós podemos obter diferentes visões ou perspectivas desses dados, e ao reordenar esses eixos ou linhas em visualizações baseadas em tabelas, nós podemos encontrar essas correlações procuradas. A única desvantagem desse tipo de gráfico é que eles podem ficar muito sobrecarregados quando você tem muitos dados, quando você tem um conjunto muito denso de dados. Então, nesse exemplo mostrado a seguir, nós temos os dados dos pinguins com as coordenadas paralelas com a biblioteca Plotly. A função é parCoords, que vai fazer com que esses intervalos sejam todos ligados. E o programa vai ficar mais ou menos assim. Então você tem aqui a função parCoords. Então aqui você tem as cores que são colocadas de acordo com o ID de cada espécie, né? Então aqui você tem
escala de cores, para cada espécie está sendo colocado uma cor diferente, então eles já foram colocados também de forma numérica. Então cada espécie aqui ou tem valor 0, 0,5 ou 1. Então é uma forma que você tem para usar esse tipo de coordenadas paralelas. Não dá para ser nominal, tem que ser numérico também, essa característica aqui de fazer a separação do conjunto de dados, né? Depois você coloca quais são os outros eixos, né? Cada eixo representando uma informação, né? E o último aqui que vai fazer a separação dos dados é das espécies que está sendo colocado com as cores que eu mostrei anteriormente. Então, rodando aqui no Python, esse aqui é o código, né? Então aqui você tem as informações todas colocadas, né? Aqui o arquivo CSV, e rodando esse programa nós temos o seguinte gráfico. Ele fica dessa forma aqui. Então cada espécie aqui você consegue ver que está com uma cor diferente, né? Cada espécie de pinguim, então aqui estão todos os eixos com as características, com as variáveis, né? Então todos separados. E aqui você consegue distinguir assim, ou que nem nesse caso aqui está bem complicado, né? Com essa variável aqui, eles ficam bem misturados aqui com as espécies, né? Então você pode ver qual que é a melhor ordenação também dessas variáveis aqui para o usuário entender melhor esse conjunto de dados representado pelos gráficos de coordenadas paralelas. Então esse gráfico aí também pode ser usado com outros dados, né, com outros conjuntos de dados, então fica como exercício para vocês talvez colocarem o conjunto do íris aqui ou outro conjunto que seja conveniente. Então, outra forma de fazer o gráfico é aquele do tipo com interação com o usuário, com essa biblioteca Bokeh. Então aqui você pode fazer a seleção de dados em um gráfico e mostrar esses mesmos dados colocados em outro. Então é só você definir da seguinte maneira. Aqui está o código, então, aqui é a biblioteca dos gráficos interativos. Você pode colocar marcadores diferentes com as espécies dos pinguins aqui. Aí você vai poder definir quais são as ferramentas de seleção. Aqui tem uma ferramenta de seleção de caixa, tem seleção que faz um círculo em volta, pode fazer um box com zoom. Então todas essas ferramentas podem ser inseridas para o usuário. Aqui é a seleção das variáveis, então eu coloquei a variável x aqui, comprimento do bico, a variável y, profundidade do bico. Então essas duas variáveis são de um gráfico. Comprimento na nadadeira e massa corporal são as coordenadas z e w do segundo gráfico, e a espécie é o que vai ser feita a separação dos dados. Depois você define aqui cada um dos gráficos, o nome da função é a mesma que a gente já viu das outras bibliotecas, né? O gráfico de dispersão, e aqui você pode colocar outras informações, né? Então aqui onde está sendo guardada a informação dos conjuntos de dados. Também tem transparência, tamanho dos marcadores, tudo que a gente já viu dos outros, é muito parecido com as outras bibliotecas. Aqui é do primeiro gráfico com x e y, aqui é o segundo gráfico com z e w, depois você pede para mostrar o gráfico. Então dessa forma o gráfico fica com essa carinha aqui, então você pode fazer uma seleção em um conjunto de um dos gráficos e mostrar esses mesmos dados em um outro, né? Então aqui nós temos o código no Python, está colocado aqui. Então se você visualizar lá no navegador, fica dessa maneira. Então se você selecionar aqui esses dados, eles são mostrados no outro gráfico. Você pode fazer correlações entre as medidas dos outros dados. Mesma coisa aqui nesse gráfico. Então, se você selecionar esse conjunto de dados, ele mostra nos dois gráficos esse mesmo conjunto. E aqui você pode ficar fazendo essas seleções aqui. Dá para ver que os marcadores diferentes estão todos colocados, né? Então é um gráfico bem bacana para fazer interação. Você pode fazer mais de 2 gráficos. Aqui eu estou mostrando
apenas 2, porque tem poucas variáveis também para fazer essa representação. Então, os conjuntos de dados que têm relações entre os atributos, também podem ser feitos grafos desse tipo, que são dados que têm essas informações sobre os relacionamentos entre os atributos, esses conjuntos e subconjuntos, hierarquia, pai, filho, todas essas conectividades aqui a gente vê muito em grafos desse tipo, redes de computadores, cidades, localizações. Então tudo isso a gente faz nos grafos que são definidos como esses conjuntos compostos por vértices e nós, e seus relacionamentos são as arestas. Então um grafo ele tem essa característica aqui, então você tem os nós aqui, as ligações, eles podem ser direcionados, então por exemplo aqui você só tem a ligação do 5 para o 6 e não do 6 para o 5. Aqui dá uma ideia, por exemplo, de ruas de mão única, então você pode fazer várias interpretações desses grafos. Então nesse exemplo aqui nós temos a representação da rede social dos personagens do Star Wars, nos 2 episódios aqui, então a gente pode procurar aqui em outros episódios também nesse endereço aqui. Então você tem aqui um grafo que mostra a conectividade entre as interações desses personagens, né? Então aqui você pode ver que tem as ligações desses 2 episódios, né? Então aqui foi um grafo colocado de uma forma um pouquinho mais lúdica, né? Um pouco diferente. Então a biblioteca que a gente usa para fazer a representação de grafos é essa NetworkX, onde nós vamos definir se o grafo também é do tipo direcionado, então se colocar digraph, né? Ou se colocar só graph, ele vai fazer o grafo sem as direções consideradas, não vai colocar setas, né? Que nem esse aqui é um grafo que não tem setas, não importa a ligação somente, né? Não importa a direção. Então aqui se você fizer dessa forma o grafo direcionado, então você pode dizer, por exemplo, entre a cidade de Barney e Bern, que se só tiver essa ordem aqui, você só coloca assim. Se tiver a ida e a volta, daí você coloca o invertido também como outra aresta. Então os nós vão ser representados com as posições, mostrada nesse vetor que eu chamei de POS, de posição. As cores, os rótulos, tudo você vai representar também. E a função é draw network x, daí aqui você pode desenhar as arestas e também colocar rótulos nesses arcos, nos pontos médios desses arcos. Então o nosso código é um pouco mais extenso nesse caso aqui. Então aqui a gente primeiro chama a biblioteca, coloca os arcos aqui, então os arcos de acordo com os nomes das cidades. Aqui você diz que é o grafo direcionado, nesse caso é um exemplo de grafo direcionado. Aqui você vai adicionar os arcos, né, de acordo com o que você definiu aqui. Aqui são as posições. Se você não definir as posições, ele coloca de uma forma aleatória. Aquele grafo dos personagens do Star Wars ele foi feito de forma aleatória. Então aqui esse aqui nós temos as posições das cidades, de acordo com as coordenadas colocadas. Aqui são as cores de cada um dos nós. Então aqui eu coloquei na ordem das cidades essas cores. Depois você coloca os rótulos aqui para colocar os valores das ligações, né, dos arcos desse grafo. Depois você pede para desenhar os nós do grafo e depois para inserir os rótulos dos arcos. E o grafo fica dessa forma aqui. Então ele tem os nomes das cidades, aqui as cores que eu coloquei naquela ordem, e aqui você tem as ligações, né? Quando é ida e volta, também faz as setas, né, de ida e volta. E esse aqui é um grafo do tipo daqueles problemas de pesquisa operacional, né, de fluxo de redes, de caminho máximo, fluxo mínimo, de caixeiro viajante. Então, temos várias representações da pesquisa operacional que são feitas com esses conjuntos de dados. Então, esses aqui são dados disponíveis nesse endereço. Vocês podem pegar lá na apostila em PDF. E nós temos aqui outros tipos de problemas da pesquisa operacional. Por exemplo, do circuito hamiltoniano, com o número de vértices que você quiser. Aqui nós temos um problema de 1000 vértices.
Então aqui nós usamos a função para encontrar os arcos aqui, porque esse aqui é um problema que não tem as coordenadas fixas dos vértices, dos nós. E a representação é feita muito parecida com o outro, só que como você não define as coordenadas e não tem nomes nos nós, então aqui você só vai fazer um circuito hamiltoniano. O que é um circuito hamiltoniano? Você vai fazer um circuito que começa em um vértice, vai percorrer todos os outros, né? E vai chegar, depois de percorrer todos os nós do grafo, vai chegar novamente no primeiro vértice que começou. Então isso é um circuito hamiltoniano, que é também um tipo de forma de você enxergar a solução do problema do caixeiro viajante também. Que ele vai começar em uma cidade e vai fazer o percurso em todos os nós, em todas as cidades, e depois chegar naquela cidade inicial. Só que no problema do caixeiro viajante a gente tem os cursos, tem os vértices considerados com as coordenadas fixas, né? Aqui nesse caso do circuito hamiltoniano, o que importa é só você passar por todos os vértices, começando de um e chegando, depois de passar em todos os outros, uma vez só também, e você retorna para o vértice inicial. Então o código fica dessa forma, aqui você faz a leitura, esse aqui é um conjunto de vértices da biblioteca de caixeiro viajante, TSP-lib, que tem esses conjuntos de dados dos circuitos hamiltonianos também. Aqui a solução ótima, que está sendo plotada só para comparativo. E aqui são os dados com todos os arcos possíveis de cada nó. E depois você pede para fazer essa lista de arcos. Lá naquele arquivo CSV nós temos os arcos disponíveis V1 e V2, vértice 1 e vértice 2. Aqui é uma forma de fazer as posições com esse tipo camada Kawei aqui, que você pode fazer outras configurações, também tem espiral, tem radar, tem vários pré-definidos aqui dessa biblioteca NetworkX. Então eu escolhi essa aqui que é mais parecida com um caminho meio que real aqui entre cidades. Depois você pede para desenhar o grafo, que nem a gente desenhou o anterior, só que aqui não tem as coordenadas fixas, então ele faz de uma forma meio que aleatória aqui. E você tem aqui um pouquinho mais fracos aqui os arcos possíveis de cada nó. Então aqui essa representação aqui tem as setinhas, então esse é o caminho ótimo representado. Agora no programa de roteamento de veículos ou programa de caixeiros viajantes, nós vamos levar em consideração a posição de cada vértice do grafo. Então é um pouquinho diferente aqui. Nós temos os dados de um conjunto lá do TSP-lib também, de 442 vértices, né? Então aqui é uma forma muito parecida, só que você vai levar em consideração as posições. Então lá naquele arquivo que tem os 442 vértices aqui, você tem a solução ótima também que está sendo representada. E você vai definir aqui as posições, elas sempre são do anterior para o próximo. Daí você vai criar o grafo direcionado aqui, com essas funções aqui do NetworkX também. Aqui são as posições dos nós, aqui é o arquivo com a solução ótima. E você vai definir do vértice 1 para o vértice 2 também, da coluna do vértice 1 para o vértice 2 da segunda coluna. E você vai fazer a representação desses dados de grafo. Então aqui você pode anexar essa parte aqui como sendo a visualização de uma solução que não precisa ser necessariamente a ótima quando não for conhecida, ou quando você está fazendo uma técnica para fazer a visualização de dados, né? Então esse aqui é só a forma de visualização final do teu código. Então os dados estão aqui, os dados com os nós, o arquivo com a solução ótima, e aqui são os nós aqui e o caminho da rota mínima. Então eu não coloquei aqui todos os arcos, que fica bem sobrecarregado, mas dá para plotar todos os nós aqui, os vértices, que nem foi feito aqui. Dá para colocar uma cor um pouquinho mais clarinha aqui, né? Dá para ver que elas estão um pouquinho mais clarinhas aqui, um cinza um pouco mais claro, para colocar todos os arcos possíveis para fazer a representação. Aqui foi feita só a solução ótima para ficar melhor a visualização.
Aqui nós temos outros dois conjuntos de dados, aqui como um conjunto um pouco menor, de 52 vértices, de Berlim. Então aqui você tem todas as possibilidades, né, de arcos, e aqui você tem a solução ótima.